Olá a todos! Nesse vídeo iremos começar a abordar o tema de herança no Java. Nesse vídeo eu pretendo dividir ele em pelo menos em duas partes, para a gente falar sobre herança, porque é um assunto que merece uma atenção especial, é um pouquinho mais longo. Bom, então vamos entrar no assunto de herança. E o que é herança? Herança é um dos pilares da orientação a objetos. Nós vamos entender como que a herança é implementada no Java. Nós já vimos antes o encapsulamento, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, e vamos abordar hoje herança. Ainda tem os assuntos abstração e polimorfismo que veremos mais à frente. Bom, e a herança é um mecanismo que permite ao desenvolvedor aplicar abstrações criando uma classe-mãe, ou superclasse, que possuem atributos ou métodos que podem ser reutilizados por essas subclasses ou classes filhas. Bom, e para a gente entender então esse conceito de uma forma mais prática, vamos imaginar que você é uma pessoa desenvolvedora que foi contratada por um banco, e nesse banco nós temos, de uma forma mais resumida, nós temos dois tipos de contas apenas. A conta do tipo para uma pessoa que é uma pessoa física, um CPF, e uma conta para uma pessoa jurídica, CNPJ. Então vamos ver no código como que nós podemos implementar esse tipo de conceito e como nós podemos aplicar a herança nesse tipo de código. Bom, já estou aqui com a minha ideia aberta e vamos imaginar como que nós podemos criar a modelagem de dados de uma conta física e de uma conta jurídica. E a princípio eu vou criar uma classe para a pessoa física e outra classe para a pessoa jurídica. Pronto, criei aqui a classe da pessoa física, nós temos três atributos, o nome, o documento do tipo string e o saldo do tipo Big Decimal. Um ponto bem importante da gente falar aqui é que para operações monetárias é bem indicado nós usarmos a classe Big Decimal, que é uma classe onde a gente mantém a precisão quando a gente tem operações de adição, subtração, qualquer outro tipo de cálculo em cima de um valor monetário. Tanto os tipos primitivos do integer, double ou float, ou até mesmo as classes dele de integer, float ou double, eles não mantêm precisão, é um problema já conhecido não só da linguagem Java, mas de outras linguagens também. Então, o mais indicado é nós usarmos o Big Decimal, que já é uma classe que tem essa preocupação com transações monetárias. E aí eu criei aqui o construtor também, recebendo já os três argumentos. E criei aqui dois métodos. Um para sacar, que recebe o valor, e aí ele subtrai do saldo e já devolve o valor que foi sacado. E um para depositar, onde a gente adiciona o valor no saldo e aí retorna o próprio saldo para quem está chamando. Então essa aqui é a classe de pessoa física. Agora eu vou fazer a classe de pessoa jurídica. Criei aqui a classe da pessoa jurídica e a primeira coisa que a gente já nota logo de cara é que ela é exatamente igual à classe da pessoa física. Então a gente tem uma duplicidade de código aqui. Nós criamos duas classes, mas elas são exatamente iguais. Então como que a gente poderia diminuir essa duplicidade de código? Porque é uma má prática você ter dois códigos que fazem exatamente a mesma coisa. É muito fácil em algum ponto, tanto o método saca quanto o deposita mudar o comportamento para as duas classes ou ter um comportamento específico para uma das duas classes, e aí a gente tem que ficar replicando e copiando e colando e alterando em vários pontos da aplicação, o que acaba sendo bem problemático, principalmente em aplicações grandes. Aqui nós temos somente duas classes, mas se trabalhássemos num banco de verdade, nós teríamos milhares de classes, milhares de comportamento, então ter duplicidade de código é bem complicado, é bem difícil de manter no final das contas. Bom, e aí aproveitando o assunto de herança, nós podemos pensar que nós podemos criar uma classe, uma superclasse de conta, e nós podemos herdar esses comportamentos nas classes abaixo. E aqui só um desenho para ilustrar um pouco melhor a ideia, né, nesse caso de herança, onde nós teríamos uma classe conta, e ela teria derivações, duas derivações aqui pelo menos, que é uma para a classe da pessoa física e uma para a classe da pessoa jurídica. Então vamos implementar isso no Java e ver como que seria. Bom, voltando aqui à ideia, então eu vou criar uma terceira classe chamada conta. E nessa classe conta é onde eu vou colocar toda aquela repetição de código, para a gente ter num ponto só o código e depois ele somente ser transferido para as classes filhas. Pronto, criei a classe conta, ela é exatamente igual às outras duas classes. E agora, como que a gente retira a duplicidade de código e realmente fazemos o uso da herança no Java para as duas classes, para pessoa física e jurídica?
Antes de mais nada, eu vou apagar aqui, tanto da classe da pessoa física quanto da jurídica, essa repetição de código. E agora no Java, quando nós queremos fazer uso de herança, nós usamos a palavra reservada extends. Então eu vou dizer que essa minha classe da pessoa física, ela estende uma outra classe, nesse caso a classe da pessoa, da conta. Pronto, e agora eu vou repetir o comportamento para a classe da pessoa jurídica. Pronto, e agora eu estou usando herança nas duas classes. Não se preocupa agora em entender o que significa essa palavra super. A gente vai entrar nesse detalhe, talvez não nesse vídeo, mas ainda nesse assunto de herança nós vamos entender um pouco melhor o que significa esse super. Mas, basicamente, agora nós temos duas classes que têm o mesmo comportamento. E as duas são filhas da classe conta. E agora eu vou fazer a utilização das duas classes aqui, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, e a gente vai perceber que nós herdamos os dois métodos dessas duas classes. E pronto, aqui a gente tem a utilização, a gente não definiu dentro da classe da pessoa física e jurídica os métodos saque e deposita, mas como ela estende da classe conta, eu tenho acesso aos métodos saca e deposita. Porém, o que vai acontecer agora, a gente olhando, né, tanto para a classe da conta, da pessoa jurídica e da pessoa física, se eu tentar em algum momento pegar o saldo da minha conta. Por exemplo, nós não temos aqui nenhum método para buscar o saldo, mas nós temos o atributo saldo aqui que nós manipulamos diretamente. O que vai acontecer se eu tentar chamar o saldo da minha conta da pessoa física ou da pessoa jurídica? Então, se eu tentar vir aqui e na pessoa física chamar o atributo, vamos ver o que vai acontecer. A gente vê aqui que o código não compila mais. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu por conta do nosso encapsulamento. Como eu já disse, a gente tem vídeos anteriores falando sobre encapsulamento. É bom dar uma olhada se você não sabe o que é o encapsulamento dentro do Java. Mas basicamente o que está acontecendo aqui? A nossa classe conta aqui ela tem atributos que são privados. E um atributo ou método, quando ele é privado inclusive para as classes filhas dessa classe. Então, tanto o nosso atributo nome, documento e saldo, eles são privados externamente. Nós conseguimos utilizá-los e chamar eles dentro da nossa classe de pessoa física ou jurídica, porque nós utilizamos o super. Que o super, nesse caso, ele vai fazer chamada ao construtor da classe mãe. Então, não vou entrar em tanto detalhes aqui do super, porque ele merece uma atenção um pouco mais detalhada, mas o super aqui está chamando o construtor da classe conta. E na classe conta nós temos acesso ao nome, documento e ao saldo. Então nós conseguimos adicionar esses valores através do construtor, mas nós não conseguimos recuperar ele dentro das nossas classes filhas, porque dentro da classe conta esses atributos eles são privados. Então é uma regra do encapsulamento. Um atributo, quando ele é privado inclusive para as classes que estendem, para as classes filhas. Então ele está protegido aqui dentro da classe da conta. E como que a gente consegue fazer com que esse atributo ele possa ser visto ou enxergado fora, nas nossas, não totalmente fora, mas dentro das nossas classes filhas? A gente quer que ele não seja nem um atributo público, onde qualquer um pode mexer e alterar, mas nós também não queremos que ele seja um atributo totalmente privado, onde só dentro da classe conta a gente tem acesso a ele. A gente quer que as outras classes filhas também tenham acesso a esses atributos. E para isso nós usamos um outro tipo de modificador de acesso, que nós não falamos no nosso vídeo de modificadores de acesso, porque nós iríamos falar agora na parte de herança, que é o modificador protected. Então vou alterar aqui os nossos atributos para protected. Pronto, alterei os nossos atributos para protected e agora eles são visíveis dentro das nossas classes filhas. Então se eu voltar lá no nosso código, ele não vai estar dando mais problema. Eu coloquei aqui ele só para logar o saldo, né, o atributo saldo, e ele começa a ser visível dentro das classes filhas.
Então, isso é o que faz o modificador protected. Ele é um modificador como se fosse um meio termo entre o private e o public. O private, ele é encapsulando, né, e protegendo totalmente o acesso externo, o public liberando totalmente o acesso externo, e o protected servindo como uma camada onde você consegue ter o acesso fora da classe onde ele foi originalmente declarado, somente se você faz uso de herança. Então, se você faz uso de herança, você consegue usar os atributos ou os métodos. Então, pensando nisso, até mesmo os nossos métodos, tanto do saca quanto do deposita, eles podem ser alterados para o modificador protected, porque nós queremos que somente as classes que são filhas de conta possam ter acesso a esses métodos. Pronto, agora nós temos a nossa classe conta com os atributos e os métodos com o modificador protected. Porém, agora nós temos um problema a ser resolvido, porque nós criamos duas classes, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e elas estão tendo basicamente o mesmo comportamento. E pensando que o nosso banco agora ele tem uma regra que é diferenciada tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela pode ter um cheque especial, ela pode ter um limite maior, ou até mesmo a pessoa jurídica pode ficar negativada porque ela tem um crédito pré-aprovado especial que depois vai ser reposto. E pensando que a pessoa física não, ela não pode sacar um valor que ela não tem na conta, ela não pode ficar negativa. Se eu tentar fazer um saque de um valor a mais, ela não pode ser negativa. Só que aqui nós temos o mesmo comportamento se repetindo para os dois, tanto no saca quanto no deposita. E para isso nós podemos fazer uso da sobrescrita de métodos. E antes da gente ver o código e ver a sobrescrita de métodos em ação, vamos entender um pouco melhor o que é a sobrescrita de métodos. Então, a sobrescrita de métodos, ela é um mecanismo, é algo dentro do Java que permite customizações específicas para métodos que são herdados. Então, nós temos o nosso método saque, o nosso método deposita na classe mãe, na classe conta, e nós queremos ter uma especificação na classe da pessoa física e uma especificação na classe da pessoa jurídica. Como que a gente pode fazer isso dentro do Java? Então, voltando aqui para a nossa IDE, vamos fazer o exemplo aqui para a pessoa física, onde se por acaso o saldo da conta, eu tentar fazer um saque, e o saldo ele for ficar negativo, eu quero que seja lançado um erro, eu quero que seja lançado uma exception. A gente vai entender também o que é exception no Java, como que o Java lida com comportamento de erros, um pouquinho mais à frente também, logo depois que a gente passar pela orientação a objetos. Então aqui a própria IDE me ajudou e ele sobrescreveu o método saca. A gente, antes de mais nada, percebe que nós temos em cima da assinatura do método saca essa arroba override. Isso é uma annotation no Java, ele é um indicador e a gente pode perceber que, na verdade, ele não está fazendo nada de diferente. Ele está através do operador super, ele chama o saca da superclasse, da classe mãe conta, e não tem nenhuma ação diferente do que ele já está fazendo. Porém, aqui nós vamos alterar o método saca. Pronto, aqui eu fiz então uma pré-validação, onde eu faço a subtração do saldo pelo valor e faço uma comparação. Se o saldo final for menor do que zero, eu faço eu lanço uma exception, que é uma tratativa de erro, né? Então, e vai interromper a execução do programa, onde eu lanço ela do tipo illegal argument exception e mando uma mensagem que o saldo não pode ser negativo. E aí eu continuo, né? Caso isso não ocorra, eu chamo o método saca da superclasse e ele executa normalmente. Porém, a gente pode perceber que isso alterou um pouco o comportamento desse método saca. E isso é uma sobrescrita de métodos. Eu alterei o comportamento padrão desse método, onde ele faz uma validação e no fim ele chama a superclasse. Porém, se eu quisesse ainda alterar completamente o comportamento desse método, eu conseguiria alterar aqui. Contanto que ele me devolvesse o mesmo que o método da superclasse me devolve, que é um Big Decimal. Se eu quisesse fazer uma regra de negócio mais intrincada, ou até mesmo não chamar o método da superclasse, eu conseguiria, não tem problema nenhum.
contanto que o retorno dele seja do mesmo tipo que foi declarado na classe mãe. E contanto que os argumentos também que foram passados sejam os mesmos. Que aí essa seria a diferença fundamental entre nós termos uma sobrecarga de métodos e uma sobrescrita de métodos. A partir do momento em que o método saca da classe da pessoa física eu alterasse os argumentos que ele recebe, que ele, se por acaso ele não recebesse mais um Big Decimal, ele não recebesse nada, ou ele recebesse um outro tipo de classe que não fosse compatível com uma classe Big Decimal, a partir desse momento eu não estaria mais fazendo uma sobrescrita de métodos, e sim uma sobrecarga de métodos. Um último detalhe de herança no Java que é bom nós falarmos aqui é que no Java tudo tem uma herança. No fim das contas, todas as classes elas herdam de uma classe principal dentro do Java, que é a classe Object. Então, mostrando aqui um pouco desse diagrama de uma forma resumida, todas as classes dentro do Java, tantas as classes padrões que já vêm no Java, tantas classes que nós criamos, no fim elas herdam de Object. Mesmo que a gente não declare isso explicitamente. Então, voltando aqui para o nosso código, voltando até para a classe conta, a nossa classe conta, nós não colocamos em nenhum momento que ela extends de nada. Porém, ela extends implicitamente da classe Object. E como que a gente sabe disso? A classe Object possui alguns métodos padrões que nós utilizamos a todo momento dentro da programação com Java, que são pelo menos os métodos toString, o método equals e o método hashcode. Para a gente entender o que eu quero dizer, eu vou fazer aqui dentro da nossa própria classe conta a sobrescrita do método toString. Pronto, a própria ideia aqui do IntelliJ me ajuda e aqui eu sobrescrevi o método toString da classe conta. Você pode perceber isso, inclusive pela própria anotação que já trouxe de override, de sobrescrita, e aqui ele sobrescreveu o método toString passando o nome da classe conta e os atributos nome, documento e saldo. E isso é muito importante para quando nós estamos programando com Java, porque são métodos que realmente nós precisamos utilizar bastante no nosso dia a dia. E se nós não implementarmos eles, eles pelo menos já têm uma implementação padrão que é a da classe Object. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui essa primeira parte sobre herança no Java. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até a próxima!